Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui pela TV Capital, canal 9.1, mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que acompanha diariamente o nosso programa ao meio-dia, aqui na TV Capital. Muito obrigado mesmo. E a gente vai mais uma vez pedir uma coisa a vocês. Espalhem, divulguem o nosso programa, falem que aqui a informação é levada a sério, tá bom? Nós contamos os bastidores das notícias. Aqui no programa No Ar, a gente ajuda você a pensar. Terça-feira, né, Robertinho? Semana ainda que está no seu início, muita notícia chegando. Márcio, terça-feira, início de semana, infelizmente a gente vai ter que começar ainda com repercussões Novos detalhes, a morte da Nathalie, né? Isso, do assassinato da estudante de Química de 20 anos, viu, Márcio? Que a gente trouxe ontem, né, alguns temas e agora tivemos mais detalhes após o nosso programa de ontem. Tivemos mais detalhes a acrescentar em relação à morte da Nathalie, né? Que foi muito... As coisas vão ficando ainda mais cruéis, né, Márcio? Quando você vê o modo que ela foi morta e tudo mais. Roberto, que foi que ficou... ontem foi a coletiva, né? Eu ouvi tanto o delegado lá de Quixeramobim, como eu ouvi o delegado regional de Quixadá, onde as almas cebosas estão presas. Ouvi um pouco, eu acho que é o delegado geral da Polícia Civil. Exato. Né? Então a dinâmica foi o seguinte: eles passaram de sábado para domingo todo nos arredores da rodoviária lá de Quixeramobim, bebendo, consumindo drogas. Exato. No outro dia, dizem, inclusive um é meu xará, é Márcio. Meu xará e meu conterrâneo lá de Quixadá. Márcio Freire, 43 anos, ex-presidiário, inclusive em 2010, Roberto. Ele esteve, quando houve uma rebelião no presídio de Quixadá, ele esteve envolvido, certo? Em 2010, onde eles seguraram lá o diretor da unidade, do presídio, quando seguraram lá uns religiosos, né? Então o que aconteceu? Ele estava envolvido já. Em 2017, devido a outro caso, já aqui em Fortaleza, exato, o Márcio Freire, 43 anos, que segundo a polícia foi o, digamos assim, o líder da história, foi como a polícia o tratou. exato. Se existia um líder, foi ele. Foi quem disse que supostamente estava com dívida e a questão do roubo do carro para pagar essa dívida. Em 2017, o Márcio ele tinha saído, Roberto, por volta de 2016, do presídio, e estava tendo que se apresentar regularmente para fazer a assinatura. Sim. Certo? Lá, ele simplesmente deixou de ir. Aí foi o tempo que ele voltou para Quixadá, começou a entrar na igreja, virou pastor, sendo que ele estava com uma prisão preventiva decretada desde 2017. A polícia não foi atrás, talvez, a justiça também, eu não sei se é erro, não ter mandado essa informação para a origem da coisa, exato, que é Quixadá, né? Resumindo, o Márcio tinha essa prisão desde 2017 e continua solto. E detalhe, usava a rede social, teve uma época infiltrado, que a palavra é infiltrado na questão religiosa, se passando por bom moço. Tem vídeos, Márcio, dele vendendo áudios do testemunho, do possível testemunho dele, de recuperação, tocando violão, entendeu? De recuperação nos ônibus. Ele vendia o MP3 dizendo que era um testemunho de recuperação. Malandragem, sempre foi malandro. Malandro, né? Mesmo, malandro. E não só malandro, né? Um bandido de periculosidade, porque o que ele fez, Márcio, as investigações apontaram e eles admitiram, né? Eles não estavam armados, Márcio, mataram ela com pedradas. Né? Lá no distrito de Laranjeiras, que pertence ao município de Banabuiú, que há uns anos atrás não tinha esse acesso, só que construíram
uma estrada que liga Banabuiú à Morada Nova, passa, não dentro do distrito, mas passa por parte do distrito de Laranjeira, né? Então, o caso aconteceu lá, teve até uma cerca que eles tiveram que pular, aí a menina reagiu, jogou uma pedra em um dos bandidos, resumindo, e disse que o delegado acredita que a morte aconteceu por volta das 3 horas da tarde, certo? Mais ou menos por volta das 2h30, 3 horas, foi o que o delegado municipal da delegacia lá de Xiramubim falou, certo? Por volta. Aí depois eles saíram de lá, deixaram o corpo e voltaram para Quixadá. Foi quando circulou aquela imagem do carro estacionando próximo à rodoviária. Exato. Deles 3 pegando 3 mototáxis e indo para o que é conhecido como Conjunto do Derte. E parece que o Márcio tem uma filha que mora lá no Conjunto do Derte. E eles pegaram guarita lá até a polícia chegar. Graças a Deus prenderam. Infelizmente, a menina de 20 anos veio óbito. Xiramubim parou, cara, ontem para acompanhar o enterro dela, né? O cortejo dela foi marcado por muita emoção, né, Márcio? Gente, um crime bárbaro como esse, que repercutiu inclusive nacionalmente, viu, Márcio? O crime. Então, vários sites de notícias de fora do estado trataram, né? Pelo modo como foi, né? Todo o trâmite do crime é muito chocante, né? A pessoa vai num domingo, passar depois de uma missa, né? Participa de uma missa com a família, né? E aí para num canto, perto de um hotel lá em Quixeramobim, e pousada libanesa. Isso, perto de uma pousada, né? E aí sofre essa tentativa de criminosos. E nas imagens, né? Roberto, logo no início que eles abordam a mesma, ela tenta fugir e não consegue, porque os 3 meio que um fecha uma porta, outro fecha a outra. Olha, Roberto, eu só espero Eles podiam ter levado, não era carro que queriam, não precisava podia ter deixado ela fugir e ter levado o carro, né? Mas tomara que a mão pesada da justiça funcione nesse caso. Sinceramente, causou uma indignação, ganhou repercussão nacional esse caso. Vários órgãos de imprensa a nível nacional divulgaram e, perfeito, pela uma boca só, Roberto, revolta. Revolta demais. É um caso que mostra até onde o ser humano pode ir, né, Márcio? A gente vê... E um era de Quixadá, outro era de Limoeiro e outro de Russas. 2 de 43 anos e um de 23 anos. Resumindo, tinham 2 que tinham experiência de vida já, né? Mas 43 anos. E todos com passagem. Todos com passagem. Uns mais, outros menos. É aquela coisa que a gente sempre diz, a impunidade muitas vezes permite esse tipo de crime. Porque, como você disse, o cara tinha um mandado de prisão em aberto. Aí as falhas do sistema, porque o cara já estava... Era uma figura pública, relativamente, né? Dentro da comunidade as pessoas o conheciam, certo? Sabiam que ele tinha passagem pela polícia, sabiam que ele tinha depois tentado se infiltrar na religião, né? Como aquilo não era verdadeiro, ele não demorou muito. Aquilo não era verdadeiro. Mostrou a verdadeira face. Talvez até os próprios da igreja viram que aquilo não era verdadeiro, que ele estava ali para se beneficiar e trataram de excluí-lo. Afastar, né? Ele que ele participava teoricamente de projetos da igreja, vários dele foi afastado, né? No mínimo ele fez marmota. Isso, ele foi afastado de vários projetos das igrejas que ele começou a participar, como você diz. Provavelmente acharam alguma coisa, porque ele queria se logo completar, levar a vida fácil, né, Márcio? Então, com certeza tem mais coisa. Infelizmente, né, quem sofre agora é a família, né? A família da Nathalie que vai ficar com essa perda gigantesca, né? Uma menina de 20 anos, começando a vida, estudante de química, Márcio, vendedora, trabalhava como vendedora, trabalhadora também. Então é realmente muito pesado, muito lamentável. E o que a gente cobra é a mão pesada da justiça, coisa que ela não fez. Porque esse crime ocorreu porque a justiça teve não tratou com o devido
atenção, porque se o cara tinha um mandado de prisão em aberto, o normal é você mandar cumprir. Desde 2017. Desde 2017. Aí onde está o erro? É a polícia que não prendeu? Ou é a justiça que, por exemplo, não teve o cuidado para mandar pelo menos para a cidade de origem dele, saber se ele ia aparecer por lá? Né? Então tá aí, Roberto. Mais informações do caso da Nathalie, 20 anos, sabe? Um caso que revoltou. Cara, imagina o que essa menina sofreu, bicho. Imagina a angústia que a Nathalie teve. Imagina aí, pessoal. Podia ser sua filha, sua irmã, sua vizinha. Exato. Não tem essa história dela estar no lugar errado, na hora errada. Não, ela não estava no lugar errado, na hora errada. Não estava não. Nada a ver isso aí. Entendeu? Olha, não foi o caso como um caso de tiroteio, que o tiro, uma bala perdida, entendeu, Márcio? Ela simplesmente estava saindo de uma missa, pô. Não foi um tiroteio que a bala chegou e bateu nela. Não, teve todo um trâmite do caso, né? Justiça. Justiça e justiça para essas três almas cebosas. Roberto, vamos mudar a prosa? Vamos sim, vamos sim. Ontem, mais uma decisão do Supremo que vai gerar muito debate. Verdade. Inclusive, na realidade, essa decisão nada mais foi do que manter. É porque manteve sobre a questão que foi resolvida, que foi votada em 2024. Isso, final do ano. Isso. E agora o STF ratifica, certo? A sua própria decisão sobre o porte do uso da maconha. Agora está oficializado, foi unânime. O Gilmar Mendes era o relator, foi unânime. A votação, para deixar claro, a votação inicial não foi unânime. O que virou unânime foi a questão do recurso, que os eles mantiveram o entendimento. Isso, né, porque a votação oficial... Que a própria corte tinha decidido em 2024. Isso, a votação oficial não foi unânime, né? Teve alguns votos, foram 4 votos contra, né? E a maioria a favor, né? Mas não foi unânime a decisão na votação oficial. O que aconteceu foi o seguinte, a Defensoria Pública e o Ministério Público entraram contra os embargos. Exato, embargos de declaração. Isso. E ontem foi a votação desses embargos, porque o Supremo já tinha decidido, mesmo em votação que não tinha sido unânime. E a votação de ontem foi unânime em relação a esses embargos. Ou seja, hoje é de maneira oficial que há uma divisão entre tráfico e porte. O que é considerado porte? Até 40 gramas de maconha. Ou seja, a pessoa não pode ser presa se andar por aí com 40 gramas de maconha. Se tiver uma reunião aqui de 20 pessoas, pode ter 800 gramas de maconha se cada um tiver com suas 20 gramas. Meu Deus do céu, que não é crime. Detalhe, não pode ser usada em público. Não pode ser usada em público. Então, a partir de hoje, se você sentir, não pode mais ligar para a polícia, a não ser que seja mais do que 40 gramas, que seu vizinho esteja fumando um baseado. Agora é curioso, né, Márcio? Todo policial militar vai ter que andar com uma balança para medir as gramas. É uma brincadeira isso aí. É uma brincadeira de mau gosto. Você sabia que eles também colocam na lei lá 6 plantas fêmeas? Não sei explicar isso, não. Eu também não. É 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Olha, então, se o seu vizinho estiver fumando um baseado e você estiver inalando aquela fumaça bem característica da maconha, infelizmente você não pode fazer nada. Márcio, eu achei mais uma decisão absurda do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é mais uma coisa que a gente já falou várias vezes lá no nosso programa, o Contraponto, na Rádio Clube AM1200, do avanço da justiça em pautas que é do legislativo, né? Essa questão é uma questão que é tratada pelo legislativo e a gente sabe que o legislativo, como a representação do povo, a maioria do povo é contra. As pesquisas já trouxeram. Mais de 70%, 80% são contra a descriminalização das drogas, especialmente da maconha, no caso citado, né? Mais de 70% já está
contra E o essa Congresso, decisão. Roberto? E o Congresso é vai mais muito... conservador. Exato. O Congresso é mais... E tem muita gente até do centro que não necessariamente comunga com todas as ideias da direita, Exato. mas que é contra a questão da descriminalização da maconha. E outra coisa, por exemplo, a questão religiosa. Tem pessoas de partidos de esquerda e de centro-esquerda que fazem parte da bancada evangélica. Mas num caso como esse, não votam na questão mais liberal, entendeu? Então, uma tese dessa no Congresso dificilmente passa. Porque não encontra... Até impossível. Não, nada é impossível, né? Não, atualmente, só se a bancada mudar muito. Nada é impossível. Eu acho muito difícil. O STF manteve essa tese sobre a descriminalização do porte da maconha. Bom, agora é cumprir-se a lei. Eu acho absurdo, eu acho que não cabe, né, ao STF, como eu disse, decidir esse tipo de situação. Agora os policiais vão ter que andar com balança para pesar 40 gramas. Eu tenho uma balançazinha daquelas que vai ter que andar todo mundo, todo policial vai ter que andar com uma balança para medir, né? Para algum policial, vou emprestar. Vai ter que andar para medir se tem 40 ou não. Ou então vai ter que ter uma licitação. Alô, Polícia Militar. Ixi, vai ter uma licitação para comprar 10 mil balanças. Para botar no carro, balançazinhas né? pequenas, Aquelas balancinhas pequenas para medir. Você pensa que brincadeira. Olha, aguarde aí essa licitação. Aguarda mesmo. Eu acho que duvido disso acontecer não, porque é muito absurdo. A gente sabe que é uma droga que faz um mal terrível, né? A gente estava citando agora há pouco o caso da Nata, muitos caras usando droga, entendeu? Maconha, inclusive, entendeu? Então... Os que defendem a liberação da maconha, Roberto, eles defendem que dizem que a maconha tem um uso medicinal, que ela não é tão ofensiva como outras drogas. Enfim, tem muita gente que defende, tanto que tem defesas públicas da maconha. Tem a marcha da né? maconha, entendeu? Eles têm a marcha aí deles. Sim, cada um acredita naquilo que acha que deve acreditar, que acha correto ou não. Para mim, e aqui a gente, além de trazer notícia, a gente dá opinião, né? Para mim é uma decisão lamentável, né? Eu acho que, como disse, mais uma vez o Supremo ultrapassa a sua alçada, né, de decisões. Você acha que pode haver o pessoal do Congresso pode bater de frente? Tem uma PEC já foi votada no Senado, né? Pode ser votada na Câmara. Aí mais uma briga. Vai ser mais uma briga. Mais uma briga. Porque sabe qual vai ser a questão, Márcio? É uma PEC, proposta de emenda à Constituição, entendeu? Então não é uma lei só. E o Supremo não está acima da Constituição. Exato. Uma lei, se fosse uma lei, o Supremo podia derrubar. Mas no momento que é uma PEC, eu não sei como eles vão tratar, entendeu? Então, isso aí vai estar na pauta. O Senado já aprovou isso aí. Falta a Câmara votar. É uma PEC que foi votada em 2 turnos. O Senado já aprovou, a Câmara votar. E eu acredito que vai ser uma pressão da bancada evangélica, da bancada católica, da bancada religiosa, para votar na Câmara. E eu acredito que o próprio presidente, o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, também não vai ter resistência para votar. Entendeu? Ele nunca, não acho que ele vai demonstrar resistência. E no momento que tiver a pressão, vai votar. Agora a questão é, o STF vai se meter também, se a Câmara decidir que qualquer porte é crime, porque a PEC fala nisso. A PEC não traz 40, essas coisas, não. É porte de maconha é crime. E aí, como vai ser? Vai ser mais uma disputa? O Supremo aí tem andado em muita bola dividida, né? Muita bola dividida. E esse é mais um dos temas. Tem o do aborto também, está para decidir o Supremo. Então, vamos esperar aí, porque eu acho que isso ainda vai voltar, viu? Ok, Roberto. Vamos ficar atentos aí aos próximos capítulos. Mais um embate que tende a ter entre deputados/senadores versus STF. Vamos mudar a prosa? Vamos sim. Roberto, hoje, terça-feira, foi divulgada mais uma pesquisa. Claro que é muito longe e tudo, mas a gente retratou. Semana passada nós trouxemos uma aqui, né, a nível nacional. Exato.
É porque a nível estaduais elas ainda são... Estão engatinhando. Ele geralmente, com esse tempo de eleição, mais de um ano para a próxima eleição, eles só divulgam as nacionais, né? As estaduais é mais difícil, né, Márcio? Eles têm mais internamente, sabe, né? Eles fazem, o governo faz muita pesquisa, a oposição faz muita pesquisa. Roberto, essa pesquisa foi contratada pelo PL, pelo partido. Pelo partido. Pelo PL, partido um dos maiores do Brasil, Partido Liberal, que tem pré-candidato a presidente, a priori seria o Bolsonaro, que ainda continua inelegível, se ele conseguir a reversão, seria ele, né? Será ele. 3 cenários no segundo turno foram colocados. Primeiro cenário, Lula contra Bolsonaro. Segundo cenário, Lula contra Tarcísio. Terceiro cenário, Lula contra Michele Bolsonaro. O Lula empata tecnicamente com o Tarcísio e com a Michele Bolsonaro. E já contra o Bolsonaro, ele está fora da margem de erros. Ou seja, o Lula está à frente... o Bolsonaro está à frente do Lula nessa pesquisa do Paraná Pesquisas. Semana passada deu o inverso. Era 3 pontos e alguma coisa, né? Mais ou menos dentro da margem de erros. Essa pesquisa divulgou que era 2,2 a margem de erro. Então, a diferença era 45, foi 45 quase 5, 40 ponto alguma coisa, deu quase 5. Isso. Deu quase 5, então fora da margem de erro. Bom, retrata o momento do presidente Lula. Eu acho que independente de quem contratou, claro que a pesquisa, por conta do contratante ser o PL, vai sofrer críticas, Roberto. Claro. Vai sofrer críticas. Eu até gosto que instituições contratem, sabe? Eu acho até que instituições contratem para poder... Toda pesquisa ela é questionada, né? Tem gente que não acredita e tudo ela é questionada. Mas eu acho que você diminui mais um item do questionamento de quem contratou. Sim. Entendeu? Eu concordo também. A gente também teve, Márcio, uma pesquisa da Datafolha, né, na semana passada, no final da semana, na sexta-feira, né, que mostra esse momento complicado do governo, porque trouxe uma popularidade que foi a menor popularidade da história dos 3 mandatos do Lula, viu, Márcio? 24%, que trouxe a pesquisa da Datafolha, né? Uma popularidade que, inclusive, o próprio governo, várias pessoas ligadas ao governo ficaram surpresas, outras não, porque disse que o momento realmente não é bom, né? Pessoas que apoiam... Inclusive ontem o Lula... A gente teve situações, questão da inflação do alimento está pegando muito, né? Que a gente já trouxe aqui, né? Questão do valor do ovo, o ovo está na alta muito grande, o café, né? Que agora está sendo falado também. Virou meme, né? E virou meme, é uma alta muito grande. Essa questão da inflação dos alimentos pegou muito, né? Aquela história do Pix também, né, Márcio? Que a gente trouxe aqui, pegou muito mal para o governo federal. Toda a situação lá pegou muito mal. Então, é um momento de mais fragilidade. Sem dúvida nenhuma, o governo federal hoje vive um momento de muita fragilidade. Exato. Tanto política como administrativa. Aproveitando, se não tivesse se esses 2 quesitos estivessem bem politicamente e administrativamente, ele não ia precisar fazer uma reforma envolvendo vários ministérios, né? Só o que fala é que a cabeça da ministra da Saúde tá aí para ser tirada. Ele não fala quando, né? Não, mas diz que é logo, né? Até para poder contemplar os aliados políticos. Agora, o mundo não dá volta, o mundo capota, né? Há 4 anos atrás o Lula era inelegível, igual o Bolsonaro é hoje. Exato. E hoje o Lula é presidente da República. Ontem o Lula, em discussão, não sei onde era aquilo, Roberto, não sei onde era aquele discurso dele, e ele questionou uma coisa que eu achei muito interessante. Especificamente, aumento da gasolina, ele estava falando, o Lula. Aí ele disse assim, olha, eu vou falar uma coisa agora que pouca gente sabe. A gasolina sai da Petrobras a R$3, aí disse lá, acho que era 45. 3 alguma coisa. 3,15, alguma coisa assim. E chega nos postos de gasolina a R$6,40, acho que é R$6,45, o preço que ele deu. Então, parece que é 3,15 e chega a 6,45. Aí ele falou, e o pior é o gás de cozinha.
sai a R$ 35 da Petrobras. Aí ele disse, olha, eu vou falar isso aqui para poder vocês esculhambarem a pessoa correta, ele dizendo. Por quê? Cada estado tem o seu imposto. Ele não citou os donos de posto de gasolina. Então, presidente Lula, o que é que o senhor quis dizer? O culpado, ao meu ver, o que ele quis dizer foi ao meu ver que eu estou dizendo. O culpado por pagarmos uma gasolina muito mais cara do que a gente acha que deveria pagar é, primeiro, o aumento abusivo, impostos altos do ICMS dos estados. Sim. Então, isso aí o senhor está criticando tanto os governadores de oposição como os governadores de situação. Então, um governador Elmano baixa o ICMS para baixar a gasolina. Exato. E está também criticando os donos de postos que têm uma margem de lucro alta. Ele chamou de intermediários. Pronto, que é os donos dos postos. Exato, ele chamou. E eu acrescento mais. Eu acho que os órgãos fiscalizadores, porque eu pergunto aí, quem abastece a você que nos acompanha, qual de vocês não tem um sentimento que os postos de gasolina não fazem cartéis? Porque eu tenho esse sentimento, Roberto. Acho que quase todo mundo, né? Pois é, o sentimento é generalizado. Dificilmente você encontra um posto de gasolina que tenha preços diferentes dos seus vizinhos. Não é comum. Quando um aumenta, todos aumentam. Não, é engraçado que às vezes acontece também, Márcio, é o seguinte, eu vou citar uma coisa da fala, mas antes de chegando nesse parte do posto, por exemplo, tem uma avenida com vários postos, todos eles com o mesmo preço. Pois é, cara. Na avenida. Aí às vezes você vai para outro canto, tá mais caro ou mais barato do que nessa avenida, mas todos daquela região. Mas dificilmente eles são os mesmos. Dificilmente vai ter um preço diferente, Roberto. Geralmente exato. É o preço exato. E detalhe, o que é o preço? O que é que determina que uma empresa, que o posto de gasolina é uma empresa, venda um produto? É seu custo. Se você pega por 3 e pouco, paga tanto de imposto, né? Paga, sei lá, R$1 de imposto, tá R$4,15 para você. Eu vou botar de 5,50 porque a minha margem permite que eu coloque isso. Aí outro que tem uma estrutura maior coloca de 5,80, de 6. Exato. Mas todo mundo colocar de 6? Se nem todo mundo tem o mesmo custo de manutenção, entendeu? A grande X da questão. Então, assim, o sentimento que o cearense, que o brasileiro tem, é que existe cartelização das coisas. Agora também o Lula fala isso, Márcio, mas por que ele não retira o imposto federal da gasolina e do gás? Roberto, a questão é a seguinte: 14%. Imposto tem que ter porque eles têm serviço para prestar. A questão é o valor desses impostos. 14% a nível de governo federal e 22% a nível de governo do Estado. É isso, aí os impostos. Aí o valor. E também a questão da cartelização. Mas aí ele fala como se ele não tivesse culpa, mas ele também tem. Ele sabe que o governo tem. A questão é, primeiro, os governos não podem deixar de ter impostos porque eles têm serviço a prestar à população. A questão que a gente questiona são os valores exorbitantes desses impostos, certo? É valor alto demais desses impostos. Não poderia diminuir pela metade, tanto o federal quanto o estadual? Eu teria que entender que poderia diminuir sim, eu não sei quantos por cento. E detalhe, quando diminuísse o imposto desse, coisa que é sonho Alice, que não vai acontecer... Não vai acontecer. Certo? Mas vamos supor que um dia acontecesse, dificilmente chegaria na bomba esses descontos. Dificilmente. Como tem muitas vezes que a gasolina sobe na bomba, mas não sobe na Petrobras. Especulação. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma cadeia de pessoas culpadas. Não é só um ente culpado. Não é só o ente federativo culpado. Não é só o ente estadual culpado. É o ente federativo, o estadual, os donos, os empresários e também o Ministério Público que não fiscaliza esses cartéis. Mas a gente viu uns dias atrás aí, uns meses atrás, posto que vendia álcool em vez de gasolina, né? Então, é lamentável. Aumenta a dosagem, né? Exato. Roberto, fim de papo. Queria agradecer a todos que nos acompanham aqui no ar com Massarelli e Roberto Barros. A gente retorna
amanhã, Márcio. Um abraço a todos, meus amigos, e até amanhã.